Ó, Eduardo Panzi, atenção, torcida do Cruzeiro. Esse período, você pode taxar de um período de especulações, empresário querendo aparecer e etc, etc. Aqui, a gente às vezes brinca, mas nunca com a informação. Porque às vezes fala, não sei o quê, não, vocês não estão falando disso assim, porque a gente não tem informação, mas tem hora que pinta a informação. E quando a informação chega, a gente tem que repassar. Então, Eduardo Panzi, câmera 2, atenção, atenção, se concretizar, nós vamos mandar a equipe no aeroporto para buscar, que esse é bom. O que pode acontecer na vida do Cruzeiro aí nos próximos dias ou não? Porque não sei se falar que ia trazer uma grande contratação ajudou, atrapalhou. Câmera 2, boa tarde. Boa tarde a todos. O primeiro, se o telespectador ouvir um ronco, é meu estômago. O Chewbacca aqui tá morrendo de fome. Mas vem cá, Everton, é o seguinte, é uma temporada de especulação mesmo e essa semana eu me encontrei com uma fonte e já me passou algumas informações, todas sempre quentes e deram certo, algumas se concretizaram, outras não, mas Conta algumas aí que se concretizaram. Robinho, Ronaldinho Gaúcho, sabia dessas todas. Inclusive que o Atlético começou a conversar com o Robinho em outubro de 2015 e a coisa se concretizou em 2016. Mas virou para mim e falou, olha, a entrevista do Gilvan, a promessa de um presente de aniversário ou então de Natal, estão falando os nomes aí, mas não é nenhum desses. Então quer dizer que não é Thiago Neves, não é Jadson? Segundo ele, não é Thiago Neves, não é Jadson, não é Marcelo Moreno. O nome que ele me passou... Para! Não, sem essa. Vamos falar aqui que não é João Kleber, não. Ele me passou o nome do Gabriel Barbosa, o Gabigol, jogador que está na Inter de Milão, campeão olímpico, era do Santos. Gabigol? Gabigol, que é o que o presidente do Cruzeiro... Eu preciso disso aqui embaixo na tela, porque quem está em restaurante não está ouvindo. Eu preciso disso aqui embaixo na tela. Gabigol, então, pode ser o grande presente para o Cruzeiro no dia do seu aniversário. Pode ser, e me falou que é uma transação muito complicada, muito difícil, em função da Inter de Milão. Que com o jogador, com o empresário, estaria tudo praticamente certo, mas o problema é a Inter de Milão. O Gabigol até entrou em alguns jogos agora nesse final de ano. O presidente do Santos deu uma entrevista essa semana dizendo que a intenção da Inter de Milão, se for para emprestar, é emprestá-lo para outro clube italiano, para ele ganhar cancha lá, pegar a cultura europeia, italiana. Mas a informação que eu tenho é que essa entrevista do Gilvan, esse jogador que ele deixou no ar, seria sim o Gabigol. Então, resta aguardar, não é difícil e corre o risco, gente, de chegar o dia 2 e não ter presente. Porque é uma transação complicada. Pois é, então o presidente pode ter anunciado um negócio sem estar concretizado. Isso pode azedar a garapa. Na verdade, ele anunciou sem estar concretizado, porque na entrevista ele falou que faltava assinatura. Se falta assinatura, é porque não tem negócio feito ainda. Por isso que eu sempre bato na tecla que é bobagem presidente, diretor de clube ir a microfone falar que está conversando com fulano, que só falta assinatura. Primeiro, o olho do empresário cresce, né? Ele dá uma entrevista, promete uma grande contratação. Se o empresário age de má fé, se é um cara sacana, ele liga depois da entrevista para o presidente, para o diretor do clube e fala, ó, sabe aquele valor que a gente tinha conversado? Pois é, subiu um pouco. Porque agora fica na mão. Por isso que eu acho errado dar esse tipo de entrevista. Mas essa informação, o nome seria o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que hoje está na Internacional de Milão. A negociação é muito complicada. Cabe aí aos setoristas correrem atrás. Muito bem. É aquilo que a gente disse anteriormente aqui, brinca com tudo menos com a notícia. Então, o Cruzeiro abriu negociação, agora se vai fechar ou não. Então, o Gabigol pode ser o grande presente para a torcida do Cruzeiro. Tomara que seja, porque é muito bom jogador. Marrento, mascarado, mas muito bom jogador. André Salles, ainda sobre Cruzeiro, situação do Huracan. Os caras foram abertamente e mandaram aquela de ontem. E aí, André? A gente estava até... Boa tarde, Everton, para todo mundo também. A gente estava até falando sobre isso na redação mais cedo, né? É uma coisa curiosa e, na minha opinião, é muito esquisita, mas que está virando cada vez mais comum no futebol, né? Um clube deve o outro tanto, né, com tanta frequência. Me lembro do próprio Cruzeiro com o Dagoberto, que o Inter chegou a fazer algumas cobranças públicas, né?
Tem o caso do Atlético, o Vitor com o Grêmio. Eu estou só citando alguns casos. O próprio Atlético... Corinthians com o Atlético. O Corinthians tem que pagar ainda o Atlético Giovanni Augusto. Ou seja, são tão comuns esses casos, né? E agora o Cruzeiro com esse problema aí, tendo que quitar o que foi acordado com o Huracan. O Huracan acabou fazendo aí cobranças públicas. E uma outra coisa que chama atenção, Everton, que pelo menos, na minha opinião, o que eu vejo é que quão mal feito foi esse negócio, né? Tem que pagar, aí se não pagar tem que pagar 100%, senão o jogador volta. E aí no fim de não sei quando, do ano que vem, já tem que comprar outra metade. Um negócio que, na minha opinião, foi totalmente ou muito desfavorável ao Cruzeiro e que mostrou o desespero realmente que a diretoria estava naquele momento em que a equipe estava na zona de rebaixamento, precisava de jogadores, trouxe os Sobis num preço bastante alto e o Ábila nesse negócio que me parece bem desvantajoso. Chama atenção um clube fazer uma cobrança pública assim, né, de parcela atrasada. O Everton, porque o Atlético deve o Grêmio deve fulano, Corinthians deve o Atlético, Cruzeiro deve o Huracan, todo mundo deve todo mundo. O Cruzeiro está errado? Está errado, não estou justificando não. Mas é estranho a cobrança pública, né? Mas eu acho que a cobrança não é o ponto principal, como o André destacou, né? Não, é o contrato mal feito. O ponto feito, principal é a borrada de ter feito um contrato extremamente mal feito. Pois não, Gomide? Ô Everton, seguinte, o Huracan pode cobrar, o Cruzeiro pode não pagar, o jogador não vai voltar para lá. Isso aí você esquece. Que se não pagar daqui 10 dias o jogador volta, esquece. Não vai acontecer. Futebol argentino está praticamente, os clubes, o Huracan é um time pequeno, praticamente em estado de calamidade. Por quê? Teve uma troca de governo federal na Argentina, saiu a Cristina Kirchner para a entrada do Macri, certo? O Futebol para Todos, que era um programa governamental que vendia os direitos de televisão, principalmente para a TV pública, que transmitia todos os jogos da Argentina, é uma TV pública que existe, assim como as privadas, mas a TV pública da Argentina transmitia todos os jogos. Esse programa não existe mais, porque o Macri rompeu, só deixou até o final do contrato, que é até o final deste ano, certo? O Campeonato Argentino da próxima temporada, por exemplo, a segunda divisão, nem se sabe quando começa, porque os clubes não estão recebendo esse dinheiro da televisão, que é o principal aporte, como aqui é no Brasil. Tirando River, Boca, São Lourenço, etc., esses estão numa situação instável. O Huracan não tem dinheiro nenhum. É uma atitude assim. Desesperada. É claro que tem de ser pago. É claro que fala-se defender o calote. Você não vai defender o calote. Mas foi uma atitude de desespero. Porque os times argentinos estão desesperados, principalmente os pequenos, porque não há mais dinheiro do governo. Não há mais verba pública para que fomentava os times. O Huracan não tem um patrocínio vultuoso. Então ele está desesperado atrás desse dinheiro. Só que esse caso aí vai acontecer o quê? Vai para a FIFA. E aí vai se estender se o Cruzeiro não pagar. Não vai acontecer nada. Eu não acredito que o Cruzeiro não pague. Não, vai pagar. É até igual o Atlético deve o Vitor lá no Grêmio. O Corinthians está devendo o Giovanni Augusto aqui. Todo clube deve. São raríssimas exceções. Eu estou justificando não. Estão todos errados. Tem que pagar. Só que isso é uma coisa corriqueira. Tomou essa proporção toda, primeiro, foi uma cobrança pública, que não é normal. E segundo, porque semana passada saiu aquela matéria no Super Esportes do contrato bizarro que o Cruzeiro fez, na minha opinião, eu acho bizarro. Em relação ao Ábila, que se a dezembro do ano que vem, 2017, que está batendo na porta, o Cruzeiro não quitar os outros 50%, tem que devolver o jogador, uma coisa maluca. Quer devolver, imagino que sejam os direitos federativos. Ele volta a jogar para lá e cada time fica com 50%. Mas realmente o negócio confuso. É um negócio até estranho, porque, por exemplo, vamos supor que não pague. Aí o jogador volta. Se você mantém os seus 50%? Mantém. Porque pelo menos isso. Não, você não sabe. Não, mas parece que o contrato diz... não fala, não fala. Mas, tipo, um negócio olha, se não for isso, aí é pior ainda. Você devolve... Imagina que se for um negócio que você devolve ainda tudo, perde o que você comprou. Aí quando a gente disse aqui que tudo que é feito com urgência e emergência, principalmente quando você demonstra que há necessidade de comprar, você vai pagar mais caro ou vai fazer um mau negócio? É a questão do planejamento. É igual bem executado, bem feito. Fechar. Aqui, você não tem que passar esse tipo de problema lá no final do ano. Quando contratou o Ábila e o Sobis, poxa, bacana, duas boas contratações. Né? O Ábila muito bem, o Sobis indiscutível, a qualidade do futebol dele. Você traz muito rapidamente.
Mas semanas antes da concretização do negócio, falaram que não tinham dinheiro para contratar. Mas como o dinheiro apareceu? Então parece que o dinheiro não apareceu. É que, bom, eu não tenho dinheiro, mas a promessa é essa, coloca essa cláusula no contrato para você ter segurança e tal. E aí, quando o negócio é concretizado, vem um jogador, eu não entendi, bulhufas de ter retirado o Ábila do time, é uma desvalorização de um atleta. Será que o Cruzeiro já temia por isso aí? E aí já colocou para desvalorizar? E aí pensou em vender o Bigode, botou o Bigode no time para valorizar, para ter um jogador para fazer dinheiro? Tá uma loucura, cara. Você falou de duas contratações que chamaram mais atenção no Cruzeiro em 2016. Foram boas contratações, o Sobis e o Ábila, tirando como foram feitas. Só que a melhor contratação mesmo do Cruzeiro foi o Robinho, né? Essa troca, e que ainda não está concretizada, né, Everton? A não troca, tá. Em definitivo, não está concretizada ainda. Não está concretizada, inclusive ontem consegui falar com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos falou que a única coisa, preste atenção, aí eu já vou pegar uma carona até para falar de um outro negócio envolvendo o Arouca. Ontem o Alexandre Matos me disse que a negociação do Robinho, na troca do Robinho pelo Fabiano, ainda não está feita. Que é um negócio para as primeiras semanas de janeiro. Isso. Mas ainda não está feita. A gente não pode cravar que vai acontecer. Ah, mas é um contrato por empréstimo até o final do ano. Eu sei. Não, o Robinho é jogador do Cruzeiro. Exatamente, jogador do Cruzeiro, mas a gente não sabe se a troca definitiva vai acontecer. Ponto. Já partindo para os lados do Atlético, o Alexandre Matos disse: Everton, ninguém do Atlético procurou qualquer informação envolvendo o Arouca. O clube não foi procurado, eu não fui procurado. Se o Atlético demonstrar interesse pelo Arouca, eu me sento com o presidente para discutir o assunto. E me sentarei com o presidente para discutir sobre o Prato. Se houver uma... Isso foi ontem, falei com o Gomide ontem à tarde sobre isso. Ele me disse isso ontem, por volta de umas 3 da tarde, talvez. Me sentarei com o presidente do Atlético caso a Crefisa renove o contrato e coloque dinheiro. Aí eu vou chegar, marcar uma reunião com o presidente e dizer: presidente, eu tenho aqui tantos milhões pelo Prato. Vai vender? Eu acho difícil o presidente liberar, mesmo com a necessidade de dinheiro. Eu acho, não sei. Mas eu não sei quanto a Crefisa vai colocar no negócio. Então o Matos disse: não tem nada, ainda não definimos sobre Fabiano e Robinho, aí Cruzeiro, e no Atlético não tem absolutamente palavras do Matos, gente. Não tem nada com Arouca e com Prato. Se a Crefisa renovar, colocar dinheiro, eu vou me sentar com o presidente para discutir. É tudo que a gente tem para dizer. E só para aproveitar um gancho do que você acabou de falar, o Atlético perdeu o Donizete, perdeu o Júnior Urso e existe uma grande possibilidade de perder o Rafael Carioca. Opa, peraí. Então quer dizer que o Atlético perdeu 2 volantes, eu posso chamar o trio de um trio titular, né? Porque em alguns jogos eles jogaram no mesmo time. Então o Atlético perdeu o Donizete, perdeu o Júnior Urso. Quer dizer, Gomide, que o Atlético pode perder também o Rafael Carioca? Pode. Grande chance. O futebol da China vai vir pesado em cima do Rafael Carioca. E se vier pesado, sai. A questão é assim, fala-se em 8 milhões, só que o Atlético tem 50%, os outros 50% são do Spartak Moscou. Você tem que ver se são 8 milhões de euros pelo seu 50 ou pelo 100. Porque se for você ficar só com 4 milhões de euros, eu acho que aí não seria uma venda das... Por exemplo, noticia-se que o Atlético pagaria 3 milhões de euros no Marlone, certo? Sim. Aí você vai vender o Rafael Carioca por 1 milhão de euros a mais? Que é um jogador que é muito mais valorizado do que o Rafael Carioca, é muito mais valorizado. Não fecha. E ainda... É uma péssima venda, certo? Agora, se for 8 milhões de euros pelos seus 50%, aí eu considero uma boa venda, porque você está pagando você está ganhando 5 milhões de euros a mais do que você pagou. Que o valor seria de 3 milhões de euros que o Atlético teria pago para o Spartak para ter 50%. Para ficar com 4 milhões de euros, eu acho pouco. E a informação é que o Atlético estaria aguardando essa venda, seja do Rafael Carioca, do Prato, tem até o humor do Fred também para a China, para poder bancar o Marlone. Porque não está com tanto dinheiro em caixa assim, não. Gente, mas o Marlone seria, então...
Prioridade? Ué. Prioridade para a temporada que vem? Mas tudo indica que sim, tudo indica que foi um pedido do Roger. Então o Roger gosta muito dele. Eu não sou nenhum fã do futebol do Marlone, mas eu avalio que ele fez uma boa temporada pro Corinthians. Temporada excepcional? Não. Ele vem de duas boas temporadas. Só que a pergunta é a seguinte, o Marlone fez uma temporada muito acima do que qual jogador do Atlético? Nenhum. Talvez principalmente no setor. Talvez dê para comparar o Marlone com o Cleiton, não sei. São características parecidas. Será que eu acho que a temporada dele foi melhor que a do Cleiton, por exemplo. Sim, mas será que nesse momento, essa é a pergunta que eu faria, será que nesse momento... Não, a questão é se vale investimento. E será que nesse momento a prioridade do Atlético é um jogador para a posição do Marlone? Não. Perdemos 2 volantes, e aí? Será que a diretoria tem que pensar... Eu concordo com tudo que vocês estão falando, também não sou fã do futebol do Marlone a esse ponto de pagar 3 milhões de euros neles, mas se é um pedido do treinador que está chegando, parece que é uma peça que o cara quer no time dele, para fazer uma função específica. Entendo perfeitamente. Agora, eu não sou fã, não. Não, a questão até não é de ser fã, não. É que eu acho muito dinheiro para investir. Eu também acho. Muito dinheiro para investir. É um valor alto. Não, e só para aproveitar, você falou da questão de quando a urgência e a necessidade extrema se faz negócios ruins pela pressão e pela necessidade de se dar uma resposta e tal. É o que o Atlético tem de pesar agora. Porque, assim, perdeu 2, está na iminência de, quem sabe, perder mais 1 e deve estar chovendo ligações para o celular do presidente. Não deve parar. Oferece um, oferece outro e tal. Vai ter que saber filtrar muito bem, de não fazer um negócio nesse desespero. E fazer um mau negócio e trazer um jogador que talvez não te traga retorno técnico e nem financeiro. Voltando à história do Rafael Carioca foi convocado, acho um baita de um jogador. Quando o Rafael Carioca veio, é óbvio que quando o empresário põe um jogador bom no seu clube, ele vai te empurrar outros que não são tão bons. Outros 2 do Jorge Machado que estão, além do 3. Carioca, são 3. Outros 2 que estão... O Carioca não é mais o Jorge Machado. Mas mudou quando? Porque quando ele veio para cá, ele era. Mudou em setembro, outubro. Agora no final do ano, então. Agora ele é do Giuliano Bertolucci. O Cleiton e o Carlos Eduardo são do Jorge Machado. Sim. Né? Então, eu não tinha essa informação de que o Jorge Machado não era mais empresário do Rafael Carioca. Giuliano Bertolucci. É o Bertolucci. Porque o Jorge Machado tem uma relação muito boa com o Atlético. E como o Atlético tentou valorizar o Carlos Eduardo, mas não jogou nada, e o Cleiton até agora também não funfou, então eu pensei, poxa, eu não acho que ele vá sacanear também, de falar, não, libera aí, vamos lá e tal. Mas como agora é o Bertolucci, eu não sei da relação do Bertolucci com o clube. A conta é fácil de ser feita. O Atlético, quando estavam todos aí, Carioca, Urso, Donizete, Lucas Cândido, Iago, todos aí, a gente acabou o ano, acabou o Brasileiro, a gente falava aqui que o Atlético precisava de mais um volante. Tinha necessidade de contratar outro volante. Aí ele me perde o Urso e o Donizete. Já é fato, já saíram. Essa possibilidade de saída do Carioca. Ele perdeu 3. Se com esses 3 ele precisava de mais um, ele perde 3. Então, hoje, eu acho que o Atlético precisa ir ao mercado para trazer 4 volantes, se ele perde os 3. Com o Carioca aí, precisa, para mim, de 3 volantes. Ir ao mercado e contratar 3 peças para a posição. Se perder mais o Carioca, o Atlético tem que ir ao mercado para trazer 4 volantes. É muita coisa para você trazer numa baciada e acertar nas 4. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E perdeu bons volantes. Júnior Urso era bom volante, Donizete é bom volante, Carioca bom volante. Então a vida do Atlético não está fácil nesse momento para achar volante. O que há de verdade? Falamos aqui, não sei se foi essa semana passada, que o próprio Maluf me disse que o Atlético contrataria volantes. Eu imaginei que fossem 2. Não vai contratar 3 volantes. Vai contratar 2 normal. Mas só que no dia que ele disse isso, o Atlético tinha os 3 aí. Hoje tem um que era titular e pode perder esse um que é titular também. Então a necessidade realmente fica maior. Mas o que há de verdade nessa história do Elias? Você conseguiu apurar? Ô Everton, 2014, início de 2015, o Atlético tentou a contratação do Elias. Antes do último retorno dele ao Corinthians. Ele foi campeão brasileiro em 2015. O Atlético abriu negociações com o Sporting e com o Elias. Só que o valor, à época, acho que pedido, foi assim, algo surreal. E aí foi quando o Atlético, acho que foi 2014,
E aí, no meio do ano, acabou trazendo também o Rafael Carioca. Esse ano, eu não tenho informação se realmente procurou. Chegou a fazer proposta, enfim. Só que o Elias não vem jogando e há um rumor também que ele pode ir para a China. Então, desconheço se oficialmente houve mesmo algum contato, alguma proposta. Igual eu falei assim, sondagens, tem mil sondagens, porque você está precisando do jogador para a posição. Vai aparecer de nome agora? Aí, por exemplo, de ontem para hoje, já surgiram 3 nomes. Quais? Arouca. De ontem para hoje? De ontem para hoje. Arouca, o do Flamengo, o Cuejá. E aí hoje, até conversando com o Fernando Martins, nosso companheiro do Globoesporte.com, de que mais um teria sido oferecido, que é o Carlos Carboneiro, que está sem espaço na Sampdoria da Itália. Ou seja, igual eu estou falando assim, vai ter que saber filtrar muito bem e fazer um bom negócio. Acredito que dê para fazer um bom negócio. Tem jogadores aí para você suprir a saída do Urso, do Leandro Donizete. Agora, se sair o Rafael Carioca, aí eu acho que aí vai ser mais pesado. Porque a característica do Carioca porque diferente não dá para você contratar para repor. Você vai precisar contratar, além de um para repor, você vai precisar contratar 2 titulares. No mínimo. No mínimo. Um para repor, ou talvez até 2, e 2 titulares. Certo? Então, por isso que eu acredito num grande nome para essa posição. Eu acho que até deve investir pesado, pelo menos um para essa posição. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Por favor. O pessoal lá da Carbel Japão está lá cuidando do meu carro. Não esquece do forro da porta não, viu, gente? Pro Wesley também. O Emerson, Felipe, Danilo, o Ebert, que é apelido de gatinho, nega feio pra burro. Edson e Marconi, grande abraço. Metade aqui é cruzeirense, metade atleticano. Valeu pela recepção. Até lá, quer dizer que até lá na Carbel, lá o pessoal divide. Tá todo mundo assistindo o programa. 50%, hein? Que beleza. Tá todo mundo na recepção, pararam de trabalhar. Abraço para quem, Gomide? Buscapé. Quem é o Buscapé, Gomide? Buscapé trabalha ali no... Recepção. Não, eu encontrei ele também. Ele trabalha, na verdade, ele trabalha no Barba Azul ali, um bar ali na Getúlio Vargas ali. Aí falou que sou meio nervoso e tal, não sei porquê. Eu também não sei. Grande Buscapé. Abraço para Camila, torcedora do Cruzeiro. Esteve um dia desse lá na Pizza Crack, melhor alimento do mundo. Eu não queria falar, mas já está falado. Então é o seguinte, abraço para Camila, que esteve lá, muito carinhosa, torcedora do Cruzeiro, muito simpática e tal. Abraço para Camila. Eu tinha mais, mas daqui a pouco eu lembro, porque agora já o Genta falou um monte de coisa na minha vida aqui, eu esqueci tudo. Aqui, vamos para um rápido intervalo, é lá e cá rapidinho, tem muito mais. Não saia daí, hein? Na volta tem uma matéria, atenção torcida do Cruzeiro. Excepcional matéria feita pelo André Salles, que vai te emocionar. E o torcedor atleticano que gosta de futebol e que não fica com essa rivalidade que transcende o limite, que é mediano, vai se emocionar também, porque o Zé Carlos foi um grande jogador, até sempre respeitou muito o grande rival que era o Atlético. Daqui a pouco aqui nos Donos da Bola. Rápido intervalo, voltamos já, lá e cá, rapidinho, até já. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas, 22 lojas de marcas internacionais. Mesquita Motores, você sabe, é especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. Para sua facilidade, várias formas de pagamento. Mesquita Motores, Avenida Pedro II, 757 326 e José Faria da Rocha, 4985, Loja 1, Eldorado, Contagem. Nivea Man Invisible Black and White apresenta o mundo sem mangas. Mais fácil do que se livrar das mangas é evitar as manchas. Com o anti-manchas mais vendido do Brasil, o preto fica preto, o branco fica branco por mais tempo. Desodorante Nivea Man Invisible Black and White. Todo mineiro vibra ao receber uma notícia boa. Como, por exemplo, quando descobre que os principais serviços do governo de Minas Gerais estão na palma da mão. Com o MGApp, você pode consultar medicamentos disponíveis nas farmácias regionais, tirar atestado de antecedentes criminais, ver o tempo médio de espera das UAS
além de solicitar serviços da Copasa, CEMIG e Detran. E os servidores estaduais também têm espaço exclusivo, onde podem consultar seu contra-cheque. Tudo de forma fácil, rápida, simples e sem sair de casa. São muitas facilidades centralizadas num só lugar. Baixe já o MG App, o aplicativo que deixa você e o governo de Minas Gerais cada vez mais conectados. Minas Gerais, governo de todos. Vamos tentar falar aqui, peraí. Se atender, vocês vão saber quem é. Se não atender, vamos ver. Se me xingar no ar, paciência, velho. Né? É o risco de ligar sem avisar que vai ligar. Vamos ver. Não vai me atender, não. Eu não te atenderia. Eu atenderia. Você me atenderia? Que é isso? Falar para todas as Minas Gerais? Não. Para toda Minas Gerais? Claro. Se é chato, tete a tete, pelo telefone é pior. Não vai atender. Não. Claro, porque é pessoa inteligente. Pelo horário, ele sabe que... Não era essa mulher que eu estava ligando, não. Mas, enfim, atrevida. Olha aqui, anunciamos aqui, né? Teríamos uma matéria emocionante com o volante Zé Carlos, o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, sofre tem sequelas de um AVC isquêmico, conta com as doações de torcedores, de pessoas que ficaram sensibilizadas com a situação do ex-craque. Olha só que matéria emocionante, André Salles, está de parabéns, cara. Televisão você tem que fazer rir, chorar, ficar com raiva, tem que emocionar. E você conseguiu. Veja aí. As lembranças da última vez em que Zé Carlos pisou no gramado do Mineirão ainda estão na memória do torcedor cruzeirense. Há pouco mais de um ano, o ídolo celeste participou da festa do também ídolo Alex, mas não pôde entrar em campo. Era o começo de um drama. Um AVC isquêmico impediu Zé Carlos de jogar, mas não faltou emoção. Tem privilégios que só você consegue na vida, às vezes por ordem de Deus, né? E eu estou tendo esse privilégio de estar aqui nesse campo, que eu vim inaugurar, que eu vim renascer. Então é uma satisfação muito grande. E eu realmente estou muito feliz com isso. As sequelas da doença se agravaram. Hoje, Zé Carlos tem dificuldades para falar e para andar. Situação que mobilizou um grupo de cruzeirenses. Entre as doações está esta cadeira de rodas motorizada, que deve resolver alguns dos problemas do ex-volante. Vai ser fundamental, né? Ele está necessitado no momento, então acho que vai ser muito importante, até para a locomoção dele, né? Vai ser muito necessário, eu agradeço muito. A cadeira foi um anjo que apareceu, a Cássia Rocha Teoflotone, apareceu no Twitter falando que tinha uma cadeira para doar, que só estava sem bateria, se a gente queria. Eu falei, pô, quero. O Renato Celone, amigo nosso cruzeirense, resolveu o problema da bateria. Tá aí, o Zé agora está motorizado. A cadeira de rodas motorizada faz parte do esforço de torcedores e de pessoas sensibilizadas com a situação do Zé Carlos. Só que ele precisa de ainda mais apoio. Muitas doações são bem-vindas, né? Como, por exemplo, a questão da fralda, né? A questão do fono, a questão do médico, enfim, tudo aquilo que for relacionado à situação que ele se encontra e que puder ajudá-lo, certamente vai ser bem-vindo, né? O exemplo de Zé Carlos está longe de ser um caso isolado do futebol brasileiro. Ídolos que fizeram história e contribuíram para fortalecer os clubes, muitas vezes são esquecidos. É uma coisa também que a gente gostaria de chamar a atenção, né, do próprio clube, mas aí a gente até extrapola essa coisa do Cruzeiro, sabe? É para todos os grandes clubes brasileiros, os pequenos também, para ter mais cuidado com a história do clube, porque faz parte da história do Brasil, a história do futebol brasileiro, né? E aí, assim, esses ídolos merecem muito respeito. Ao todo, foram 633 jogos com a camisa estrelada. Isso sem contar com títulos como o da Taça Brasil e da Copa Libertadores da América. Feitos impossíveis de caírem no esquecimento. A satisfação é muito grande, né? Mas eu acho que quem ganhou também foi o Cruzeiro. Ter jogadores que tenham mais de 600 jogos pelo clube. E eu fico muito contente com isso. E
e espero realmente que outros possam brindar também o clube com um número cada vez maior de participação nesses jogos. Apesar de tantas dificuldades para se expressar, Zé Carlos se emocionou com tamanha demonstração de carinho. Coube aos familiares o agradecimento pelo gesto. É um reconhecimento, eu acho que é merecido, né? Muito obrigada, eu acho que todo mundo fazendo a sua parte e a gente agradece de coração mesmo. Ó, vou dizer para você, hein? Que matéria emocionante. Muito obrigado em nome da família, aos que sensibilizados com a situação do Zé Carlos, ajudaram, continuam ajudando. Ele ganhou uma cadeira, essa cadeira que foi mostrada ali, veio de Teófilo Otoni, Cássia Rocha, lá de Teófilo Otoni. Beijo para você, obrigado. Aos que ficaram sensibilizados com a situação e que continuam ajudando, teve a vaquinha eletrônica, tal. André, o que a doença fez com o Zé Carlos em um ano, hein? Impressionante, Everton. A gente, no jornalismo, convive com muitas coisas tristes, né? Às vezes a gente acaba se acostumando, né, com algumas situações assim, mas não tem como não se emocionar. Quando eu tive o primeiro contato com o Zé Carlos, e fazia um ano e meio que eu tinha tido o último contato com ele, a diferença, né? Porque foi o início ali naquele jogo festivo do Alex. Foi o início realmente da doença, dos efeitos, né? Do AVC, né? E agora, um ano passado, um ano e meio, questão disso, impressionante, assim, a dificuldade dele para falar, né? Até para se expressar, dá para ver na matéria ali que ele tinha dificuldade até para às vezes dar um joia, confirmar, realmente uma situação muito complicada e a gente continua esse apelo aí, né, Everton? Quem puder ajudar, acho que é uma coisa que não tem nada a ver com o clube, né? A própria doadora da cadeira de rodas, nem sei se ela é cruzeirense, acho que não é, passa muito além disso. Acho que é um ser humano, é uma pessoa que está sofrendo muito aí as sequelas dessa doença e que precisa de ajuda. Agora, uma ajuda que o Zé Carlos precisa, mas precisa muito nesse momento, é de um fisioterapeuta e de um fonoaudiólogo. É isso, menino doido? Um fisioterapeuta e um fonoaudiólogo. Imagina para o currículo de quem puder prestar esse serviço ao Zé Carlos, para o currículo você dizer, não, eu cuidei do Zé Carlos, né? Então é muito importante, mas independentemente de ser o Zé Carlos, quem puder ajudar, de repente tem alguém que tenha na família um fonoaudiólogo ou um fisioterapeuta e puder ajudar, pode entrar em contato com o Genta aqui na Band, que o Genta faz encaminha, né? E resolve toda essa burocracia aí para que alguém cuide do Zé Carlos. Porque se não cuidar, se ele não contar com o fisioterapeuta, se ele não contar com o fonoaudiólogo, ele pode ter a vida abreviada aí, cara, e morrer rapidinho. Então, acho que é importante, se alguém puder ajudar, e aí vai um apelo também ao Cruzeiro. Eu sei que o Cruzeiro tem associação, eu sei que o Cruzeiro repassa dinheiro para essa associação, mas se puder também, né, ajudar com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, eu acho que é um papel muito louvável e muito bacana do clube. Porque quem não conhece a história do Zé Carlos dentro do Cruzeiro, acho que vale a pena estudar, ver o quão ele foi importante ao longo dessas décadas aí. Precisa, né, naturalmente, de ajuda, então quem puder ajudar. E quem quiser ajudar com dinheiro também, é óbvio que será muito bem-vindo, porque ele precisa e precisa muito. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, o Léo Gomide, Eduardo Pandes, nós temos 1 minuto aí para falar do Zé Carlos ou não, vocês fiquem à vontade. Não, Everton, só reforçar mesmo o pedido, porque quem tem esse problema na família sabe a dificuldade que é, uma pessoa que está bem no ano, de repente passa a ter problemas, a gente sabe da dificuldade, como é difícil arrumar remédio, equipamento, o próprio profissional de fisioterapia, de fonoaudiólogo. Eu falo com propriedade porque eu tenho um caso parecido na família e eu sei da dificuldade e é muito importante a ajuda de terceiros, mas muito importante mesmo. Obrigado, Edu. Gomide, infelizmente não temos mais tempo. André, feliz ano 2017, novo. Né? Feliz ano novo para todo mundo. Segunda-feira a gente volta já no novo ano. Feliz ano novo para vocês.
muita paz no coração. Segunda a gente volta, 12h50 na tela da Band. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.